Olá, boa noite para você, meus amigos. Mais um domingo estamos aqui na presença de Deus, nessa transmissão online da Primeira Igreja Batista Livre de Juiz de Fora. Seja bem-vindo. Estamos adentrando o segundo semestre desse ano difícil de 2020, mas estamos aqui firmes buscando a presença de Deus e agradeço que você está aí com a gente. Um agradecimento especial a você que não perdeu nenhuma transmissão desde o meio de março, né, que a gente está aqui toda semana trazendo conteúdo para você e você tem ficado firme aí. Muito obrigado por isso. E todos vocês que chegaram nesse meio tempo, vários que são de outras cidades, que estão acompanhando a gente. E é uma alegria muito grande receber todos vocês cada semana. E hoje, especialmente nesse domingo, pedimos as bênçãos de Deus por sua vida e porque você está aí com a gente. Então, é uma alegria receber você. Lembre-se que nós estamos no início de agosto. Tenho falado e preparado que logo a gente vai estar retornando às nossas atividades presenciais. Por enquanto ainda não temos uma data definida. Estamos nos nossos preparativos e vendo o melhor momento, quando as autoridades autorizarem direitinho, a gente poder funcionar da forma plena, né? E tomando todos os cuidados e observando todos os protocolos, a gente vai anunciar e voltar. Por isso que eu quero que você fique ligado e firme aí nas nossas redes sociais, está aparecendo aí na tela. Fique firme em relação a isso, observe bem, fique lá, observe os avisos e tudo mais, a gente vai anunciar por lá essas atividades, tá? Então, uma grande bênção essa oportunidade de logo poder voltar com as nossas atividades presenciais. Muito bem, vamos seguir em frente. Nós vamos ter uma mensagem hoje muito interessante, muito importante. E daqui a pouco, então, a gente vai ouvir uma música. Vamos louvar a Deus e pedir as bênçãos de Deus pela nossa mensagem daqui a pouco. Mas se prepare, pegue sua Bíblia. Manda essa mensagem para vários conhecidos, que hoje a gente quer falar sobre um assunto bem interessante. E depois da música, do louvor que a gente vai ouvir, vamos cantar, a gente vai estar de volta para essa mensagem. Fique aí, não foge, e a gente já está de volta. Maravilha, estamos de volta então com a mensagem da Palavra de Deus hoje. Um dos grandes propósitos
que eu acho que a gente deveria ter tido durante toda essa pandemia, esse processo de isolamento que nós temos passado, seria realmente a nossa ideia de nos aproximar mais de Deus, de conversar mais com Deus, de compreender mais quem Deus é e o que Ele pode fazer. E é isso que eu venho tentando passar durante todo esse tempo, encorajar você a se aproximar de Deus, a criar ou desenvolver esse relacionamento mais profundo, mais íntimo com Ele. E a gente passou um tempo, né, falando sobre oração, muitas coisas sobre oração. E tem um livro que eu tenho lido esses dias, né, e ele traz algumas coisas muito interessantes sobre oração que eu queria aproveitar e trazer para nós, para a gente refletir, né? E a Bíblia fala em Tiago, no capítulo 5, né, no versículo 16, uma coisa muito interessante. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, a oração é algo eficaz. A gente tem visto isso no nosso grupo do WhatsApp da igreja. Muitas foram as vezes que irmãos colocaram questões lá para a gente orar, a gente orou e Deus respondeu da forma como a gente gostaria e imaginava. As respostas vieram, pessoas que estavam doentes foram recuperadas, pessoas que estavam com problemas e os problemas foram solucionados. Existe a possibilidade da oração ser eficaz. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Só que tem algumas coisas às vezes que bloqueiam a oração, bloqueiam esse processo. E a gente tem que ficar atento, a gente tem que tomar cuidado. E tem uma série de coisas às vezes que nós fazemos que atrapalham essa comunicação nossa com Deus. E a gente às vezes deixa a desejar e deixa isso se tornar algo comum na nossa vida. E a gente desenvolve essas trancas, esses cadeados, essas coisas que atrapalham a nossa comunicação com Deus. E com a comunicação com Deus atravancada, atrapalhada, a gente não desenvolve, a gente perde a eficácia na própria vida. Então, esse texto de Tiago, né, traz essa questão sobre a eficácia da oração, que a gente pode muita coisa, porque é simplesmente um contato que nós temos com Deus, Criador Todo-Poderoso, que fez e faz todas as coisas, e faz existir até o que do nada não existia nada, Ele passa a fazer existir através simplesmente do seu poder. Então é algo muito grandioso e poderoso que nós temos. E a gente quer ver hoje algumas trancas, né? Coisas que bloqueiam a oração. E que com certeza eu e você temos feito alguma coisa disso, ou já fizemos, e que nos sirva de alerta para a gente não cair nesse mesmo erro. Então vamos ver aqui 10 coisas que possam bloquear a oração, 10 trancas que bloqueiam a oração. Uma delas que a gente vai ver aqui é que é uma coisa simples, né? É simplesmente orar sem conhecer a Deus por meio de Jesus. Jesus fala lá em João 14,6 o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra coisa que fala no livro de João, no capítulo 9, versículo 31, é o seguinte: porque Deus não atende a pecadores, mas aquele que faz a sua vontade, a este atende. Então, muitas pessoas que não desenvolvem um relacionamento com Jesus acham que estão sendo ouvidas por Deus, sendo que Jesus é o caminho, Ele é a ponte, né? 1 Timóteo 2,5 fala porque Ele é o que faz o nosso caminho entre nós e Deus funcionar, né? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Ele é essa ponte, Ele é o caminho. E se nós não temos um relacionamento com Jesus, não há oração que funcione, que passe do teto da sua casa.
Ah, mas eu tenho relacionamento com Jesus. Depende. O seu relacionamento com Jesus ele é baseado no que a Bíblia coloca ou naquilo que você acha que é? Ou você naquela ideia de que nunca matei, nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém? Um relacionamento com Jesus não é isso. Um relacionamento com Jesus é quando você entrega a sua vida para Ele. Você firma um compromisso de servir a Ele. Ele torna-se Senhor da sua vida. Ele dita as regras. Você passa a obedecer e a cumprir o que Ele fala para você fazer. Você confia a sua vida exclusivamente nele. Sua salvação nele. Isso é ser salvo. E a sua vida passa a ser transformada. Você passa a agir de acordo com os princípios dele claros na palavra. E aí você não age baseado no que você acha que é melhor, mas naquilo que Deus fala que tem que ser feito. E na maioria das vezes o que Deus fala pra gente fazer não é o que a gente quer, é o que a gente gosta de fazer. Essa é a grande questão. Então, quando a gente ora sem conhecer a Deus por meio de Jesus, isso é uma tranca, porque a oração não chega. Porque não está sendo feita oração no nome de Jesus, não está sendo feita oração dentro da vontade de Deus. Nós não conhecemos a Deus de verdade sem ou fora de Jesus. Então fica difícil. É uma tranca, é um bloqueio. Então a gente precisa de Jesus e conhecer Ele verdadeiramente para que nossa oração se torne eficaz. Uma segunda tranca que atrapalha a nossa oração, que bloqueia a nossa oração, é orar com um coração que não expressa arrependimento. Isso é muito importante. O Salmo 66, versículos 18 a 19, diz o seguinte: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Então o Salmo 66 aqui fala sobre isso. Se eu guardar, se eu permitir que o pecado tenha lugar na minha vida e eu não me arrependa disso, se o pecado continua tendo primazia, continua tendo lugar aberto e eu não arrependa, não mude de atitude em relação ao meu erro, ao meu pecado, às minhas falhas, a oração torna-se eficaz. Isso é uma tranca, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado predominando. Jesus teve que morrer por causa do pecado. E se eu não tomo uma atitude, me arrependo e deixo de lado o pecado e tomo uma outra atitude, torna-se ineficaz a minha oração. Porque eu estou falando com alguém que não pode ter comunhão. Os olhos de Deus não estão encobertos, mas os nossos, como fala em Isaías 59, né? As nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que Ele não pode ter comunhão conosco enquanto a gente ainda está afundado num pecado que ainda não foi arrependido, que ainda não foi deixado. E se Jesus ainda não entrou no coração e não perdoou, a gente está impedido de comunicar com Deus. Então, se eu oro com um coração que não expressa arrependimento, eu perco completamente a oportunidade, a finalidade da oração, e a oração torna-se ineficaz. Tem uma tranca, a falta de arrependimento tranca, bloqueia a minha oração. Outra coisa aqui, orar para aparecer, para se mostrar, é um outro bloqueio, uma outra tranca na oração. Mateus no capítulo 6, no versículo 5, diz o seguinte: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, que pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então, quando a gente quer se mostrar, quer ficar aparecendo através de oração, isso é uma tranca. A oração é uma conversa, a gente não tem que se mostrar para ninguém. Não é um palco para a gente discursar. Oração é uma conversa, a gente guia. Quando oramos em público, como eu já falei recentemente no nosso estudo sobre oração, que a oração pública, a gente guia as pessoas à presença de Deus com as nossas próprias palavras. Conversamos diretamente com Deus em nome de Jesus. Então, quando a gente fala ou ora para aparecer, é uma tranca. Essa oração não passa do teto, porque a gente está simplesmente
querendo aparecer, ser visto por outras pessoas. E a oração torna-se ineficaz quando esse torna-se o seu propósito. Então esse é o terceira tranca para a oração. A quarta tranca, o quarto cadeado que bloqueia a nossa oração aqui é orar com palavras repetitivas e vazias. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8 diz: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois presumem, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E o texto também diz que não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que você peça. Então isso é muito interessante, porque eu falei já sobre isso, é sempre bom repetir. Essa é a diferença entre a reza e a oração. Oração é uma conversa, com as minhas próprias palavras eu falo com Deus aquilo que Ele está colocando no meu coração para falar. Eu não fico repetindo palavras de outras pessoas, ou repetindo termos ou expressões vazias, sem sentido, que eu realmente não queira falar aquilo, só para encher a expressão ou aquilo que eu estou querendo comunicar. Isso é desnecessário, Quando eu uso palavras vazias e repetitivas, eu não estou me comunicando com Deus. É uma tranca. Deus quer ver o íntimo do meu coração, quer que eu fale realmente aquilo que está no meu coração. E é isso que Ele espera de nós. Uma oração eficaz, ela não precisa necessariamente ser longa, sentenças compridas, mas realmente ser sincera, direta e clara, que expresse realmente o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo diante do Deus justo e verdadeiro. Então, essa quarta tranca da oração, que bloqueia a oração, é usar a oração com palavras repetitivas e vazias. Uma quinta tranca, muito interessante também. Quinta questão que bloqueia a oração são orações não feitas, são orações não produzidas. Tiago 4, no capítulo 4, versículo 2, fala algo muito interessante. Nada tendes porque não pedis. Se você não pedir, se você não se colocar perante Deus, você não vai ter resposta. Quantas pessoas querem respostas de Deus, mas simplesmente não conversam com Ele sobre isso? Preciso de orientação, não pedem orientação. Preciso de sabedoria, mas não pedem sabedoria. A Bíblia fala várias vezes no Evangelho, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate vai se abrir a porta. Então falta essa disposição realmente, de clamar, de buscar, de pedir. A gente quer a parte fácil da resposta, mas não quer a experiência da procura, a experiência da busca, da imersão na presença de Deus. E Deus quer conversas. Jesus, antes de tomar decisões importantes, orava, como eu já mencionei aqui. Antes de chamar os 12 apóstolos, ele passou a noite orando, pediu respostas. É uma trava, um bloqueio na oração, orações que não são feitas. Aquilo que você precisa, que você quer, coloque isso diante de Deus. Mas é uma coisa aparentemente boba, coloque isso diante de Deus. Deus está interessado em todas as questões da sua vida, as simples, as complicadas. Tudo Deus se importa, Diferente de nós que nos importamos com algumas coisas, Deus se importa. Então, não deixe de apresentar a Ele as suas questões. Uma tranca da oração, algo que bloqueia essa oração, é a oração que não foi feita. Em sexto lugar, sexta tranca que bloqueia a sua oração. Orar com coração ambicioso, sem realmente buscar a vontade de Deus. Então isso é muito sério. Orar com coração ambicioso. Tiago 4,
esse mesmo texto que a gente começou a ler aqui, né? A gente viu do versículo do ponto anterior, nada tendes porque não pedis. E o versículo 3 fala: pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres. Então, quando você tem uma ambição no coração, que você só quer algo para satisfazer o próprio ego, isso é uma tranca, isso bloqueia a oração. Deus não tem responsabilidade e não tem interesse nenhum em responder a oração, que o seu propósito simplesmente é ambição do ego. Eu quero um bom emprego porque eu quero ser uma pessoa poderosa, eu quero ostentar, quero ter tudo aquilo que o poder e o dinheiro pode ter ou me providenciar. Isso é uma ambição desnecessária. E quando você consegue ser fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito, porque se o seu propósito é honrar a Deus com o que você tem, com o que você é, Ele vai te colocar em lugares altos para que você seja bênção para outras pessoas. E a sua influência e as suas condições sejam bênção para outras pessoas. Mas se o seu propósito é ambicioso para si apenas, é um bloqueio. Sua oração não chega onde deveria chegar. Outra coisa muito importante, capítulo 7, número 7 aqui, o bloqueio. Outra coisa que bloqueia a sua oração é orar enquanto você maltrata o seu cônjuge. Isso é muito importante também. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 fala: igualmente vós, maridos, vivei a vida comum do lar, viva com entendimento, dando honra à sua esposa, à sua mulher, e como sendo elas herdeiras da graça de vida, herdeiras com você da sua graça de vida, para que não sejam impedidas as suas orações. Então, quer ter a sua oração ouvida? Não maltrate o seu cônjuge, porque vocês dois são herdeiros da mesma graça de vida. E quando há maltrato, quando há algo errado, feito de forma errada no relacionamento, gera-se uma tranca, um bloqueio, e que Deus também acaba não respondendo como deveria. Porque o relacionamento conjugal é uma forma de expressão que Ele também criou para ilustrar o relacionamento entre nós e Ele. Então é muito importante a forma como a gente lida com o nosso cônjuge, reflete como a gente lida com Deus. E se a gente está maltratando o nosso cônjuge, há um bloqueio na nossa oração, onde as orações são interrompidas. E esse texto fala, que devemos agir de forma correta, com honra, com respeito ao nosso cônjuge, porque somos juntos herdeiros de uma graça de vida. E entendendo isso, assumindo as nossas posições e responsabilidades e nossa postura da forma bíblica como deve ser, não teremos impedimentos no nosso relacionamento com Deus. E da mesma forma que marido e mulher são uma só carne, nós temos esse entendimento, esse relacionamento com Deus, onde nós temos intimidade com Ele. E não queremos que isso seja perdido por falta de entendimento ou falta de boas atitudes ou boas ações ou um proceder correto e bíblico dentro dessa realidade. Então, orar enquanto maltrata o cônjuge, isso realmente é uma trava, um bloqueio na oração. Em 8º lugar, orar enquanto ignora o pobre ou o necessitado. Provérbios capítulo 21, versículo 13 diz: quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Isso é muito sério, muito importante. Queremos ser ouvidos, queremos ser atendidos por Deus, mas às vezes a gente ignora aqueles que Deus coloca perto de nós para a gente ser útil e ser bênção para eles
quando ignoramos o clamor daqueles que são necessitados, criamos uma barreira diante de Deus, que Ele não ouça os nossos pedidos e orações. Então, aquilo que está ao nosso alcance para ser feito, a gente deve fazer. Quem é o próximo que a gente deve socorrer, né? Então, tudo que está ao nosso alcance para ser útil, para ser bênção, aquele que está ao nosso redor, ao necessitado, nós temos que estender a mão, ser útil, porque isso vai fazer com que muitos também estendam sua mão quando precisarmos, e vai manter a mão de Deus estendida a nós também. Então, orar enquanto ignoramos o necessitado, ou quando ignoramos o pobre, faz com que a gente também seja não respondido diante de Deus, gera uma trava, um bloqueio na nossa vida em comunhão com Deus. Outra coisa séria, outra chave, outra tranca que bloqueia as nossas orações é orar com amargura no coração por alguém. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26 diz: quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, se eu tenho algo contra alguém, eu tenho que resolver, perdoar isso, deixar de lado logo. Porque a mágoa, quando ela cresce, o rancor, quando ele desenvolve, a Bíblia fala que uma raiz de amargura vai perturbar a nossa vida e vai fazer contaminar a nossa vida, e vamos contaminar outras pessoas com isso. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que não perdoou, ela vai querer falar disso com outras pessoas e vai disseminar contenda, vai gerar aquilo que Deus, em Provérbios fala que Deus abomina, que é a contenda entre irmãos. Então, se você está amargurado com alguém, não se engane. Se você não perdoou alguém, Deus não perdoa você. Isso é muito sério. Isso é muito claro na Bíblia. Se você não perdoar o pecado que alguém cometeu contra você, Deus não vai perdoar o pecado que você cometeu contra Deus. A gente tem que aprender a perdoar. O famoso liberar perdão. E o perdão restaura, né? Restaura a comunhão, te libera, porque o perdão te aprisiona, a falta do perdão te aprisiona na pessoa. Você fica preso àquilo que ela fez a você. Você não esquece, você fica ali alimentando aquele ressentimento, aquela amargura, e você fica preso à pessoa, e fica preso a essa situação. Não consegue vivenciar a maravilha do perdão. Quando você perdoa, você deixa ir, você solta a corda que te prendia. E você está livre para viver algo grande diante de Deus. Então, se você tem pessoas que fizeram algo muito errado, muito mal com você, e você está criando amargura e ressentimento por essas pessoas, isso está te prendendo da pior forma possível a essas pessoas. Perdoe. Ah, mas não é fácil. Ninguém está falando que é fácil. Lembra que eu falei sobre o pecado, que é um bloqueio? Quando você não expressa arrependimento, você tem orações impedidas, bloqueadas. E aqui é a mesma coisa. Amargura é pecado, não perdoar é um pecado. O pecado causa separação entre você e Deus a ponto que Ele não possa te ouvir. Então libere a pessoa, deixe a pessoa ir. Solta essa corda do ressentimento, da amargura, do rancor. Perdoa. Ah, mas me lesou, me machucou. Você também lesou e prejudicou muita gente da sua forma de agir. Você quer perdão das pessoas, então haja como gostaria que agissem com você. Perdoe, libere, solta a corda, deixa ir. E assim você vai alcançar perdão de Deus, você vai alcançar respostas de Deus. Você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Em último lugar, a última trava aqui, a última tranca que bloqueia sua oração, é orar sem fé. Tiago capítulo 1, versículos de 6 a 8 diz: se alguém tem fé,
Se alguém quer pedir algo a Deus, peça com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante, homem de ânimo dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos. Quando você não tem fé, você não desenvolve confiança, não espere que você vai receber de Deus alguma coisa. Quando pedir qualquer coisa, quando chegar diante de Deus, chegue com fé. Em Hebreus fala que devemos chegar junto ao trono da graça com confiança. Confiar que Deus Todo-Poderoso está ali para te ouvir e Ele é Todo-Poderoso para agir. E Jesus, que é o caminho, que é a resposta, vai agir, vai atuar e você vai agir em confiança que aquilo será feito. Deus vai responder, vai atuar. Se você ora sem confiança, não haverá resposta. Então, quando chegar diante de Deus, chega com confiança. Senhor Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem poder para agir. Isso é uma causa difícil que eu estou colocando na tua presença, mas o Senhor pode. Eu vou orar com confiança e vou esperar essa resposta com a maior confiança. Esperar crendo que logo vai ser resolvido, vai ser solucionado, o Senhor vai responder. Porque se eu não agir dessa maneira, eu não vou receber nada. Então eu tenho que pensar nisso. Então se eu orar sem fé, é uma tranca. Ah, Deus, se o Senhor quiser, né? Se o Senhor quiser é usado da forma errada, você ora, eu confio que o Senhor tem poder para agir, para transformar, para abrir essa porta, para restaurar o que está quebrado. O Senhor pode fazer, eu vou confiar que o Senhor vai fazer. A tua vontade vai ser feita e eu confio nisso. É diferente do que assim, ai, tá aí, se o Senhor quiser. Isso é tranca. Então eu quero que nessa semana você pense nessas trancas. Eu vou repetir aqui rapidinho, não sei se você escreveu aí. Mas as 10 coisas que bloqueiam sua oração. Orar sem conhecer a Deus por meio de Jesus, que está lá em João 14,6 e João 9,31. Orar com o coração que não expressa arrependimento. Salmo 66, 18, 19, Isaías 59, 1 e 2. Orar para aparecer é uma tranca, Mateus 6,5. Orar com palavras repetitivas e vazias, Mateus 6, versículos 7 e 8. Orações não feitas é uma tranca, Tiago 4,2. Orar com coração ambicioso, Tiago 4,3. Orar enquanto maltrata o seu cônjuge, 1 Pedro 3,7. Orar enquanto ignora o pobre, Provérbios 21:13. Orar com amargura no coração por alguém, Marcos 11, 25 e 26. E o último, orar sem fé no coração, Tiago 1, de 6 a 8. São bloqueios, são travas que impedem você de alcançar e fazer seu pedido, seu anseio chegar perante Deus. E que nessa semana que está iniciando você possa ter menos trancas em relação à sua oração, menos bloqueios, que você possa fluir bem, deixar aquilo que precisa ser deixado de lado, quebrar essas trancas e desenvolver na presença de Deus. Amém? Vamos ter uma oração? Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é grandioso e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Remova, nos ajude a remover tudo aquilo que a bloqueia, que impede o nosso pleno acesso à Tua presença, que impede as Tuas respostas, que impede a Tua mão de nos socorrer, que impede o Senhor de agir de forma plena na nossa vida. Louvamos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Agradeço tudo que o Senhor tem sido para nós, tem feito por nós, e que possamos desfrutar cada vez mais desse benefício da oração. Remova as trancas. O Senhor sabe o coração de cada um como está agora. Quem ainda não te conhece de verdade, quem ainda está amargurado, quem está em pecado, quem está
sem fé, quem está agindo de forma errada dentro da sua família, no seu casamento. Que o Senhor trate cada um e que a gente aprenda a quebrar todos esses bloqueios e trancas e vivermos plenamente na Tua presença. Agradecemos por tudo que o Senhor fez e vai fazer. Nos abençoe, que essa semana comece a fluir de forma mais abundante na Tua presença, sem impedimentos. Que seja uma grande semana na Tua presença. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos finalizando então o nosso encontro. Semana que vem a gente vai falar sobre outra coisa, sobre oração, né? No nosso próximo encontro, que são as chaves, as 10 coisas que tornam a nossa oração eficaz. Então não perca, vamos falar sobre isso na próxima quarta-feira. Vai compartilhando, vai curtindo, participe mais ativamente das nossas transmissões. É muito importante isso. Lembre-se, né, para que esses vídeos tenham um alcance, uma relevância maior nas plataformas, você tem que curtir o vídeo, se inscreva no canal no YouTube, faça algum comentário no vídeo, tanto no Facebook também. Mande esse vídeo lá no Instagram, mensagem para os seus amigos. Vamos difundir a palavra de Deus. Quem precisa entender que a sua oração tem sido bloqueada? Tem muita gente que acha que está sendo ouvido por Deus e não está. Manda essa mensagem para que eles tenham uma vida de oração mais frutífera, tá bom? E logo estarei trazendo as informações do nosso retorno das atividades presenciais. Fique atento às nossas redes, tá? Então eu quero deixar um grande abraço para você. Deus abençoe a sua semana. E quarta-feira estaremos aqui. Domingo que vem, 9h30, o Livre Kids, e às 7h30 o nosso culto, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe, a gente se vê logo.